Cálculo manual de piscinas e reservatórios de concreto armado. Recapitulando que nas últimas aulas, a gente está fazendo uma série de aulas aí, a gente está falando sobre o cálculo de piscinas, fazendo um método manual para efetuar o cálculo dessa piscina. E a gente já entrou com o modelo aqui já, né? Então, se você não assistiu ainda às últimas aulas, entra aqui no meu canal, vai estar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui você vai achar para você acessar e acompanha as últimas aulas. Eu vou deixar aqui na descrição os links das aulas seguidinho aqui, né? Então para você acessar, caso ainda não tenha visto as primeiras aulas. Se você já viu, a gente continua aqui. Hoje a gente vai falar sobre vigas paredes, a gente vai calcular as paredes de concreto que a gente dimensionou da piscina. A gente já fez o dimensionamento do empuxo de água desse reservatório, dessa piscina, né? E agora a gente vai calcular as vigas como paredes, né? Com as paredes como vigas agora, como a gente tinha conversado na última aula. Eu vou deixar também aqui no link da descrição, né? Da planilha que a gente está usando hoje. Vai ser hoje a gente finaliza essa série de aulas com essa viga parede, então já vou deixar aqui no link da descrição o, o link para vocês baixarem a planilha. E lembrando que quem já baixou a planilha das aulas anteriores, quando clicar nesse link e cadastrar, ela não vai conseguir baixar a planilha novamente. Então eu sugiro a vocês, né, meu telefone está aqui, pode me solicitar pelo WhatsApp, vou deixar também meu e-mail, pode me mandar um e-mail solicitando a planilha, quem quer a planilha, quem já baixou a planilha, mas quer a planilha também, pode me solicitar que eu vou enviar para vocês. E no caso, quem já tenha baixado, né, alguma vez, porque eu utilizo uma plataforma automatizada, então quando você acessar e cadastrar, como você já está cadastrado, você não vai receber novamente essa planilha. Mas é só por caso. Eu não aconselho a fazer isso, como eu já disse nas últimas aulas. Eu prefiro que vocês peguem essa planilha, assistam a aula, vão acompanhando e desenvolvendo junto comigo, já que você já tem as planilhas anteriores. E aí a gente desenvolve junto aqui na aula o cálculo. Mas caso você queira a planilha já editada, já prontinha, queira só assistir a aula já acompanhando a planilha pronta, é só você me falar, né? Eu vou deixar aqui também na descrição meu e-mail para contato, meu telefone, que é o WhatsApp, e aí vocês escolhem aí como queiram entrar em contato comigo, né? Vamos abrir aqui nossa planilha. Então, só fazendo uma breve recapitulação do que a gente conversou nas últimas aulas, a gente calculou aqui a laje de fundo, a gente calculou as paredes 1 e 2, 3 e 4, que são iguais, e a gente fez os momentos dessas da laje do fundo, das ligações e da laje do fundo. Calculamos aqui o aço, né, de tudo, e fizemos o cálculo da ligação. Também na última aula eu mostrei para vocês aqui, deixa eu abrir o projeto, mostrei para vocês aqui a ligação, como funciona, né, a armação. Né, até um colega de vocês aí chegou a perguntar como que ia ser se não tivesse essa mísula aqui, né? Como que ia ser feito essa armadura de ligação, né? De paredes. Eu tinha até comentado que seria em forma de armadura de rabo de porco, né? Vou copiar aqui rapidinho e vou mostrar para vocês como é que funciona essa armadura. Deixa eu só tirar esse desenho aqui para a gente fazer aqui rapidinho aqui. Vamos supor que eu não tenha. Aqui vamos esquecer que é parede, é qualquer ligação, sendo parede, ou laje de fundo, parede, funciona da mesma forma, né? Deixa eu só fazer esses desenhos aqui. E aí, a armadura, ela faz é como se fosse um rabo de porco. Ela vai fazer essa seção e vai voltar, né? Da forma aqui para engastar aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Quando como na ligação, normalmente a gente tem momento negativo, então é o superior que a gente está mencionando assim, né? Vou botar aqui 2,5 cm do comprimento, para tirar aqui, e aí eu vou executar essa armadura aqui, famoso rabo de porco. Deixa eu só dimensionar aqui, eu vou deletar, obviamente aqui eu também já posso deletar, né?
E aí eu venho com essa armadura aqui, ó. Não vou pegar esses comprimentos aqui agora não. Normalmente a gente entra 50 centímetros, é 40 vezes o diâmetro, né? Que é o LB aqui da nossa armadura. E aí eu vou botar ela branquinha aqui, igual a armadura aqui de cima. Dá um join nela. Eu ficaria assim, ó, a ligação. Armadura de ligação, caso não tenha essa mísula aí nos fundos, né? Em reservatórios, até em piscinas eu aconselho colocar. Mas tem alguns clientes aí que vão solicitar vocês para não fazer, então fica a critério de vocês aí se preferem fazer assim, com a mísula, ou assim, sem a mísula. Aí a armadura ficaria dessa forma aqui, ó, armadura de ligação. Dito isso, então, vamos voltar na nossa aula aqui. E agora a gente vai calcular a nossa viga como uma viga parede aqui. Eu tinha feito anteriormente aqui na última aula os nossos pilares. No momento agora eles não vão servir só para dimensionar, só para demonstrar, né? Então a gente tem aqui, no caso, a nossa parede apoiada embaixo em dois pilares. Vamos supor que eu tenha pilares aqui nos quatro cantos, né? De 20 por 40 ou 20 por 20, né? Vamos colocar 20 por 20 para igualar. E aí a gente tem essa parede aqui apoiada. No nosso caso aqui, então, a gente vai ter uma viga biapoiada, né? E vou abrir aqui a nossa planilha. E aí, eu até coloquei aqui quais são as ações que agem sobre a nossa parede, né? Aqui, no caso, está apoiada também em dois apoios, dois pilares, né? Aí as cargas que a gente tem nessa viga parede, né? No caso, se for reservatório, vai ter uma ação da tampa, que a gente executa. A gente vai calcular a tampa e tudo mais, vamos, como se fosse a laje de fundo aqui, e vamos pegar essas cargas e jogar aqui na parede. Eu tenho o peso próprio da parede e a ação da laje do fundo aqui. Aqui no caso, se eu tiver alguma parede vizinha, eu vou ter essas ações aqui. Só que elas não vão interferir no dimensionamento aqui, não da nossa viga, não. Aqui na laje de fundo, vou lá em cima na planilha, a gente calculou aqui as reações, ó, tanto em X quanto em Y, né? Em X aqui na direção de 255 e Y considerando a direção aqui de 400 centímetros. Então eu já tenho essas reações aqui em tonelada força por metro, já calculadas, né? Na última aula a gente calculou. Então eu já tenho essas ações. Então eu preciso calcular agora somente a ação do peso próprio. Quando a gente não tem tampa, né, não é uma piscina, eu preciso calcular só o peso próprio da parede. E é simples também, a gente já sabe calcular facilmente isso. Eu vou abrir aqui só o material, aqui, o material base aqui do cálculo de vigas paredes. E a definição, né, de uma viga, para ela ser considerada uma viga parede, a gente faz a divisão do nosso comprimento efetivo pela altura dessa viga. Se ele der menor do que 2, se esse valor der menor do que 2, a gente considera ela como uma viga parede, né? E se for menor do que 2,5, aqui no caso, se for 2 vãos, né, uma viga com 2 vãos, porque eu tenho uma linha de pilares no meio, eu tenho 2 vãos de viga, menor do que 2,5. Então, se essa relação aqui for menor do que 2, eu tenho que considerar essa viga como viga parede, né? No caso aqui eu tenho que ter uma altura muito grande para eu chegar perto desse comprimento, né? Que a gente tem vigas normalmente de 4, 5 metros aí por 50 centímetros, né? Vigas normais, uma viga desse porte seria viga parede, né? E aqui se ela for contínua com 2 ou mais vãos por 3 metros, né? E vigas curtas com balanço, né? É considerado viga parede se eu tiver essa relação aqui menor do que 1, menor ou igual a 1. A altura efetiva da parede, a gente vai calcular aqui, eu vou até mostrar aqui abaixo aqui para que serve isso. É o menor entre esses dois, entre o L e o H, né? Aqui o L é o vão de cálculo, é o vão efetivo, não é o vão real, né, total.
e aqui o H é a altura da viga parede, né? Aqui eu tenho a minha fórmula, né, do cálculo de aço, eu tenho esse MD, que é o meu momento, eu tenho um parâmetro Z, que aqui no caso de vigas biapoiadas, ele segue essa formulação, também condicionando aqui o L sobre H, viga de 2 vãos, se o L sobre H for menor aqui do que 2,5, obviamente, e viga com mais ou 2 vãos, também nessa equação aqui, né? Então, eu tenho as minhas formulações aqui. No caso de Si menor, eu tenho Z aqui e Si maior. No nosso caso aqui, a viga vai ser biapoiada, né, que vai ser o caso do exemplo, mas fica aí para vocês a explicação de que existem mais formas de viga, né? E aquele Hzinho E lá, que é a altura efetiva da nossa viga, ela serve justamente para a gente calcular, ó, a distância, aqui no caso de 15 a 20% aqui da nossa altura efetiva da parede, é considerada, né, a altura que a gente vai usar para colocar para dispor, né, a nossa armadura, que vai dar aqui calculada, né? A disposição quando tem várias camadas, se for uma viga bem carregada aí no caso. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha e vamos fazer esse dimensionamento, né? Aqui eu vou colocar aqui vigas parede. Vou colocar um hífen aqui para ficar mais bonitinho. Vigas parede 0,1 e 0,2, porque elas são iguais. Então, como a gente já viu, aqui eu vou utilizar o nosso PK. Espera que ele pegou uma formulação aqui. E aqui também já vou calcular o nosso MK. Aqui já vou colocar o MD direto. Apesar de eu utilizar o PK aqui, vamos colocar o MD direto. Vou colocar o nosso tipo de viga aqui. Mas não tem muita necessidade não de colocar isso não, porque no caso de uma formulação quiser colocar lá mais tipos, né? Então já vou até colocar aqui que é bi-apoiada. Só para a gente referenciar o que é a nossa viga, né? Aí eu vou colocar o nosso H, o nosso L efetivo e o nosso Hzinho que vai ser o mínimo, né? Entre H e L. Aqui embaixo eu já vou colocar o nosso Z. Depois a gente vai adotar aqui as fórmulas, né? Não, antes de colocar o Z... Não, pode deixar o Z mesmo. Aí eu vou colocar o nosso AS calculado. Vamos começar então o cálculo, né? O nosso PK, ele vai ser, já pegando a formulação aqui das paredes 1 e 2. É o nosso LA vezes o nosso LB. Isso aqui tudo dividido, né, para 100 ao quadrado, para transformar em metro. E eu vou pegar o meu parâmetro cá em cima do concreto e vou multiplicar pelo meu concreto aqui. Aí eu tenho o meu peso próprio em tonelada de forçamento. Espera aí que eu errei. No nosso caso, a gente não vai multiplicar pelo o LB aqui não, né? A gente vai multiplicar pela espessura, né? Porque é a altura, né? Vezes a espessura da laje, da parede. E aí vai ser distribuído, né? Senão, no caso, eu teria que multiplicar pelo LB, que é o comprimento, e dividir de novo. Então, vai já sair em tonelada força por metro. Vou até colocar aqui. Tonelada força por metro. Eu já vou deixar isso aqui. O nosso
MD, ele é o nosso P, vezes o nosso L efetivo, que vai ser aqui 400, no caso deu 20, eu vou tirar os 20 centímetros, né? Menos 20. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Eu dividi isso tudo para 100 para transformar em metro, né? Aí eu elevo isso tudo ao quadrado e divido por 8. Como eu já tenho o MD, eu vou multiplicar isso tudo aqui pelo nosso gama F. Eu acho que está aqui em cima. Nosso gama F, 1.4. Beleza. Então aqui, né, o nosso MD é tonelada-força vezes metro. Tipo de viga biapoiada, a altura dela, eu já vou colocar aqui também, que é 1,70. E o nosso L, eu já vou colocar aqui, nosso LB. Na verdade, eu vou colocar um parâmetro aqui antes, inserir aqui, para ficar mais fácil, né? Eu vou colocar aqui o H do nosso pilar, né? Aqui no caso, eu vou pegar aqui a dimensão aqui do pilar. Vou pegar essa dimensão do pilar, que aí eu já tenho o quanto que eu vou descontar da minha viga. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou chamar de B do pilar, né? B do pilar. Aí aqui eu tenho 20 centímetros, né? Então no nosso MD aqui, ao invés de eu subtrair por 20 aqui, eu vou trazer essa fórmula. E aqui no nosso L eu já vou botar o 400 menos o B do pilar também aqui. Eu tenho 380. Então o nosso HE, eu já sei que ele é 170 centímetros, né? O nosso Z agora. Antes aqui, deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer esse L sobre H aqui. Eu vou abrir aqui agora, voltar aqui no nosso material, e vou fazer essa equação aqui, L sobre H. Então, voltando aqui, né? Vamos dividir o L, eu vou dividir por H, né? Então, L sobre H tem que ser menor do que 2. No nosso caso aqui, não deu, né? Então, seria, o cálculo aqui certo, seria, como a viga biapoiada, eu teria que utilizar o cálculo normal de vigas mesmo, não usaria o cálculo de viga-parede. Só que como em reservatórios normalmente a gente usa viga-parede, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Esse LA aqui, eu vou botar ele para 250. Eu vou botar aqui 250. E aqui a altura da água vai ser 230, né? Só para efeito de cálculo aqui, para a gente poder utilizar a nossa formulação aqui. Aí aqui eu já tenho menor do que 1,52, né? Para a gente continuar na nossa formulação, no caso que deu aqui, não deu viga parede, eu calculo como uma viga normal, isso a gente já sabe fazer. Então vamos lá. Deu menor do que 2, via apoiada. A gente continua aqui então, no nosso cálculo. A gente vai calcular agora esse parâmetro Z. Se o nosso L sobre H aqui estiver entre 1 e 2, eu vou utilizar essa fórmula. Se ele estiver menor do que 1, eu utilizo essa aqui. Então eu vou fazer essa fórmula aqui também. Ó. Se o L sobre H for menor ou igual a 1, eu vou utilizar 0,6 de L. 0,6 vezes o nosso L. Depois eu vou ver aqui a questão das unidades, centímetro para metro.
Eu já vou ver de uma vez, já vou dividir por 100 aqui de uma vez para transformar em metro. O L em metro. E caso não seja, ele vai ser essa formulação aqui, que é 0,15 de H mais 3L sobre H. Então, se ele não for, ele é 0,15 vezes o nosso H. Vou abrir aqui nosso H sobre 100 para transformar em metro. Isso tudo vezes 3 mais o L sobre H. É esse aqui, dividido por 100 aqui para transformar em metro. Então, essa é a nossa formulação. Esse é o nosso Z da fórmula aqui. O nosso AS calculado, então, ele é o MD, Z e o FYD. Então, vamos lá. É o nosso MD dividido pelo nosso Z, dividido pelo nosso FYD. O FYD já está calculado aqui. Eu vou pegar esse aqui mesmo. A parede 1 e 2 até para ficar certinho, né? E aí, ele deu aqui, no caso, em metros, né? Então, vamos mudar a fórmula aqui, então. Deu em metro quadrado. Se eu multiplicar por 100 ao quadrado, eu vou ter aqui a minha armadura calculada em centímetros quadrados, correto? Então eu respeitei aqui. Agora eu vou fazer aqui o nosso AS mínimo, né? Nosso AS mínimo. Só que antes aqui do nosso AS mínimo, eu vou colocar aqui um parâmetro lambda aqui. E vou mostrar para vocês já o que é esse parâmetro lambda. Aqui no caso, ó, o nosso AS mínimo, no caso de viga-parede, ele tem um multiplicador aqui, ele diminui de acordo com essa relação R sobre H, do vão sobre a altura. Então o AS mínimo ele não é o mesmo AS mínimo da viga normal, né? Aqui no caso, ele multiplica esse lambda aqui, nosso AS mínimo. Então eu vou transpor essa tabela aqui e vou mandar procurar esse valor, né, do AS mínimo aqui. Vou colocar essa tabela aqui do lado aqui, para ela não aparecer. Acima, vou botar o lambda aqui, e aqui eu vou botar, desculpa, e aqui eu vou botar o L sobre H. Voltando aqui, é 2, 1,5, 1,25 e 1. E aqui o meu lambda é 1, 0,9, 0,75, 0,55. Deixa eu só colocar aqui, formatar aqui. Colocar ele cinza para ficar escuro, que eu não preciso ver ele, né? Então vamos voltar aqui na nossa planilha e eu vou dar aqui um proc v, né? O valor que eu vou procurar vai ser esse 1,52 na tabela que eu acabei de criar. Vou dar um F4 para travar a tabela, né? O número índice da coluna é o 2, né? E aqui eu vou colocar verdadeira, porque eu quero uma correspondência aproximada, não preciso ter exatidão, não. Então aqui eu tenho o meu lambda, né? E agora o meu AS mínimo, ele vai ser o AS mínimo da minha viga de concreto armado, dividido, multiplicado por 0,55 aqui no caso, né? Da mesma forma que a gente calculou, o nosso AS mínimo, ele é a nossa seção de concreto, é o nosso LB, LA aqui,
vezes o nosso H, vezes o nosso Rho. O Rho mínimo aqui. Então, eu tenho S mínimo, espera que eu tenho algum erro de fórmula aqui. Né? Vezes aqui o ROS é 0,15%. Né? Então aqui é 0,15%. Então eu tenho 7,5 centímetros quadrados de aço, né? Enquanto a área calculada aqui deu 0,643. E o nosso AS mínimo aqui, ele é multiplicado pelo nosso lambda, né? Esse aqui. Esse seria a armadura mínima sem a multiplicação do lambda. Então, a minha armadura mínima aqui é 425 centímetros quadrados, né, para suprir esse esforço aí. A nossa armadura calculada deu bem abaixo da nossa armadura mínima. Então a gente vai ter que adotar a armadura mínima. Até por ser um elemento muito grande, né, de concreto, a gente vai ter que adotar a armadura mínima aqui, né. Então o nosso AS adotado aqui, ele tem que ser o máximo entre a mínima e a calculada. Então, aqui eu vou colocar a bitola aqui também, da mesma forma, né? Vou colocar aqui dados, validação de dados, eu vou escolher uma lista aqui, né? E aí eu vou na nossa tabela lá, para ela já pegar aqui a bitola que eu estou usando, né? E aí eu já vou escolher, vou botar aqui uma bitola de 10 para começar. E aí eu vou pegar a minha quantidade de barras necessárias aí, né, para fazer o dimensionamento. Então eu vou em PROC-V, eu procuro esse valor na nossa tabela lá em cima, né? Na coluna 2, eu quero verdadeiro, né? Então, aqui eu tenho que colocar nosso AS adotado dividido pelo meu diâmetro aqui da barra, para eu saber quantas barras eu preciso. Eu vou colocar isso aqui, obviamente arredondado para cima, né? E eu quero zero número de casas, né? Decimais. Então eu preciso de 6 barras aqui dispostas aqui entre, vou até colocar aqui a faixa, né? Vou colocar aqui faixa de distribuição. Vai ser aqui no máximo 0,20 vezes o nosso HE. Eu tenho que dispor em 50 centímetros, né? Que é a faixa de distribuição. Eu tenho que dispor a minha armadura aqui calculada. Eu vou só pegar um parâmetro aqui e vou colocar aqui um AS efetivo. Eu vou pegar o número de barras vezes, vou copiar a fórmula aqui, não precisa digitar ela de novo. Então vou pegar o nosso número de barras vezes essa fórmula aqui do PROC-V. Aí eu tenho agora o meu AS efetivo, um pouco acima do adotado aqui, mas aí eu teria a minha viga calculada assim. Vou só mesclar isso aqui. E continuando a nossa explicação, a gente calculou agora aqui a nossa armadura efetiva, né? Eu vou ter 6 barras de 10, deixa eu colocar até aqui uma barra maior, uma barra de 12,5, 4 barras eu resolvo aqui a minha viga. Então eu colocaria na parte de baixo da viga, né? No fundo dela, 4 barras de 12,5. Em cima eu mantenho a armadura da piscina mesmo. Não preciso calcular a armadura de pele, porque a armadura do empuxo lá já vai ser maior do que a armadura de pele. Eu faço apenas uma conferência rápida para ver se a armadura de pele é maior ou menor do que essa armadura
calculada. Então, aqui eu finalizo o cálculo da armadura da minha viga parede, né? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de piscinas aqui, nossa planilha. A gente ainda tem que fazer uma verificação na biela de concreto, mas isso aí eu não vou fazer no momento aqui, até porque eu acho que não é o escopo do nosso curso aqui. Mas a gente conseguiu finalizar, então, todo o cálculo da nossa estrutura. Então, já vai ficar aí mais simples de vocês exercitarem isso aí, né, nos projetos de vocês, com essa planilha pronta. Né, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar aí, né, por e-mail ou via WhatsApp ou nos comentários aí, né? Eu prefiro que seja até nos comentários do vídeo no YouTube. E a gente se vê aí numa próxima aula aí com outro assunto. Beleza?